Você sabia que o criador do Homem-Aranha quase desistiu do herói porque o chefe dele achava que ninguém gostaria de um personagem baseado em um bicho que todo mundo tem nojo? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades raras sobre o Peter Parker que vão muito além do que você viu no cinema. Muita gente conhece a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", mas a verdade é que, na primeira HQ de 1962, o tio Ben nunca disse isso para o Peter. A frase apareceu apenas em um quadro narrativo no final da história. Só anos depois ela foi adaptada como um conselho direto do tio. Outro fato curioso é que o Homem-Aranha foi o primeiro herói adolescente a não ser apenas um ajudante de um herói mais velho. Naquela época, jovens eram sempre o sidekick, como Robin, mas Stan Lee quebrou essa regra ao colocar um garoto com problemas comuns lidando com supervilões sozinho. E por falar em biologia, você sabia que nos planos originais, o Peter não teria lançadores de teia mecânicos? Stan Lee e Steve Ditko debateram muito sobre isso, mas decidiram pelos lançadores para mostrar que o Peter era um gênio da ciência, e não apenas alguém que ganhou sorte. Além disso, o Homem-Aranha já fez parte do Quarteto Fantástico por um tempo curto, em uma formação inusitada que incluía o Hulk, o Motoqueiro Fantasma e o Wolverine. Imagine o caos que era esse grupo tentando trabalhar junto. Para fechar, um detalhe sombrio. Em uma das histórias alternativas mais famosas, é revelado que os fluidos corporais do Peter são radioativos devido à picada da aranha, o que acabou causando uma doença terminal na Mary Jane após anos de convivência. É uma visão bem mais pesada do que o tom amigável que estamos acostumados. Se você curtiu descobrir esses segredos do Peter, já deixa o like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Você sabia que no futuro da Marvel o Hulk não é uma vítima da radiação gama, mas sim um sobrevivente de um culto fanático que idolatra o Bruce Banner original? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades fascinantes sobre o Hulk 2099. Diferente de Bruce Banner, John Eisenhart não era um cientista dócil. Ele era um executivo de estúdio inescrupuloso e arrogante. A transformação dele aconteceu quando ele tentava comprar os direitos da história dos Cavaleiros de Banner, um grupo que tentava recriar o Hulk. Durante um confronto, John foi atingido por uma carga massiva de radiação gama. O resultado foi uma criatura muito mais assustadora, com garras, dentes afiados e uma crista de cabelo que faria qualquer vilão tremer de medo. A maior diferença aqui, além do visual bizarro, é que John Eisenhart mantém sua inteligência e personalidade enquanto está transformado. Ele não é uma criança selvagem, como o Hulk clássico costumava ser. Ele é articulado, estratégico e, tecnicamente, muito mais perigoso por causa disso. Outro fato curioso é que sua força aumenta conforme sua adrenalina sobe, e ele possui uma agilidade sobre-humana que o permite dar saltos quilométricos pelas megacidades de 2099. O design do Hulk 2099 foi criado por Gerard Jones e Dwayne Tartt, focado em parecer algo pré-histórico e futurista ao mesmo tempo. Ele é muito maior que o Hulk original, chegando a passar dos 3 metros de altura facilmente. Infelizmente, a jornada de John terminou de forma brutal na saga Chacina, onde ele foi vaporizado por um canhão de partículas da SHLD, provando que, no futuro distópico da Marvel, nem mesmo um monstro imparável está seguro. Curtiu conhecer essa versão brutal do Gigante Esmeralda? Então já deixa o like e me segue aqui para mais curiosidades do multiverso. Você sabia que o nome Invencível não é apenas uma ironia pelo tanto de surra que o Mark leva, mas sim um título que ele herdou de uma forma bem sombria? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades raras sobre o Mark Grayson, o maior Viltrumita de todos. Diferente de outros heróis que nascem com poderes, o Mark só manifestou suas habilidades aos 17 anos enquanto trabalhava em uma lanchonete. O que muita gente não sabe é que a fisiologia Viltrumita dele é única. Por ser metade humano, Mark possui um potencial de crescimento emocional e físico que os Viltrumitas puros não entendem, que o torna capaz de superar até mesmo guerreiros milenares com tempo de treino. Uma curiosidade fascinante sobre a biologia do Mark é o ponto de equilíbrio nos ouvidos. Os Viltrumitas voam através de um ajuste fino no ouvido interno, e essa é a maior fraqueza deles. Se o Mark for exposto a certas frequências sonoras, ele perde completamente o controle do corpo, sentindo uma dor agonizante que pode até ser fatal. Nos quadrinhos, o destino do Mark é muito mais grandioso do que a série mostrou até agora. Ele não é apenas um herói da Terra, ele se torna o Imperador de Viltrum, mas para chegar lá, ele precisou sobreviver a lutas que literalmente destruíram planetas. Em uma de suas maiores batalhas, Mark lutou contra o vilão Conquest enquanto estava com as vísceras expostas, provando que o seu verdadeiro poder não é a força, mas a sua resistência mental absurda. Além disso, o Mark é um dos poucos personagens que envelhece de verdade na história. Como o Viltrumita, quanto mais velho ele fica, mais devagar ele envelhece. No final da sua jornada, ele vive por milhares de anos, vendo civilizações inteiras nascerem e morrerem enquanto tenta manter a paz no universo. O Mark realmente faz jus ao nome, não é? Se você quer saber mais sobre o universo de Invencível, deixa o like e me segue para não perder nada. Você sobreviveria se fosse criado no lugar mais cruel do universo, sendo torturado todos os dias apenas por ser o filho do maior herói da galáxia? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos mergulhar na história do Senhor Milagre, o homem que transformou o trauma em arte e se tornou o maior escapista de todos os tempos. O Senhor Milagre, ou Scott Free, não é apenas um mestre das fugas, ele é um novo deus. Ele foi trocado ainda bebê pelo próprio pai, o Pai Celestial, em um acordo de paz com o tirano Darkade. Scott cresceu nos poços do terror de Apocalipse, sofrendo nas mãos da vovó Bondade, e foi lá que ele aprendeu que sua única forma de liberdade era aprender a escapar de qualquer armadilha, por mais impossível que parecesse. Uma curiosidade fascinante é que o criador do personagem, o lendário Jack Kirby, baseou o Senhor Milagre em um amigo da vida real, o artista Jim
Erango, que além de desenhista era um escapista profissional antes de entrar para os quadrinhos, serviu de inspiração direta para a personalidade e as habilidades de Scott Free. Além de sua agilidade e intelecto, o Senhor Milagre possui a Caixa Materna, um computador vivo e senciente que o ajuda a hackear a própria realidade. Mas o que poucos sabem é que ele é um dos poucos seres no multiverso que domina a equação da antivida, embora ele se recuse a usá-la para manter seu livre-arbítrio. Outro ponto incrível é o seu relacionamento com a Grande Barba. Ela era líder das Fúrias Femininas, a guarda de elite do Darkade, e abriu mão de todo o seu poder e status porque se apaixonou pela vontade inabalável de Scott. Juntos, eles formam um dos casais mais poderosos e humanos de toda a DC Comics. Para fechar, o nome Scott Free é um trocadilho em inglês com a expressão SOT, que significa sair ileso ou escapar impune de uma situação, o que define perfeitamente a essência desse herói que nunca aceitou ficar acorrentado. Se você achou a história do Scott Free surreal, deixa o like e me segue para conhecer mais personagens obscuros. Você sabia que o primeiro vilão que a Liga da Justiça enfrentou não foi o Coringa ou Lex Luthor, mas sim uma estrela do mar gigante vinda do espaço profundo? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o Starro, o ser que quase escravizou a Terra antes mesmo da Liga ser o que é hoje. Apesar da aparência que pode parecer engraçada para alguns, o Starro é uma das ameaças mais perigosas do universo DC. Ele apareceu pela primeira vez em 1960, na revista Brave, em The Bold número 28. Sua principal habilidade é a produção de milhões de clones minúsculos que se prendem ao rosto das pessoas. Uma vez que a mini-estrela gruda em você, o Starro assume o controle total do seu sistema nervoso central. O que pouca gente sabe é que ele não domina apenas humanos, ele já conseguiu controlar seres poderosos como o próprio Superman e até deuses de outros mundos. Outro fato fascinante é que o Starro não é apenas um animal irracional. Ele possui uma inteligência de nível superior e é o último sobrevivente de uma linhagem de conquistadores espaciais. Em algumas versões mais recentes dos quadrinhos, ele até chegou a atuar como um anti-herói. Existe uma versão chamada Jarro, que é basicamente um pedaço do Starro que cresceu em um frasco e passou a ver o Batman como seu pai, chegando a usar um traje de Robin. Além disso, a biologia do Starro é impressionante. Ele pode se regenerar a partir de um único fragmento microscópico. Se você cortar um pedaço dele, esse pedaço pode crescer e se tornar um novo conquistador estelar. Ele também é capaz de absorver e manipular energia em escala planetária, o que o torna um adversário quase impossível de derrotar sem um plano muito bem estruturado. O ponto fraco dele, historicamente, o Starro tem uma vulnerabilidade extrema à Cal Virgem, algo que o Flash descobriu logo no primeiro encontro. Mas não se engane, ele evoluiu muito desde então e hoje é uma ameaça que exige o foco total de todos os membros da Liga. É bizarro pensar no Batman sendo chamado de pai por uma estrela do mar, né? Se curtiu essas curiosidades, já deixa o like e me segue para mais histórias do multiverso. Você sabia que o herói mais poderoso da Terra já foi derrotado por um simples espirro que destruiu um sistema solar inteiro? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas das curiosidades mais bizarras sobre o Superman, o símbolo máximo de esperança da DC. Para começar, muita gente acha que o Superman sempre voa, mas nos seus primeiros quadrinhos em 1938, ele apenas dava saltos gigantescos de até 200 metros. O poder de voar só foi introduzido nos desenhos animados dos anos 40, simplesmente porque era mais fácil e barato de animar do que ele pulando o tempo todo. Outro fato impressionante é sobre a sua alimentação. O Superman não precisa comer nem beber nada para sobreviver. O corpo dele funciona como uma bateria solar viva, processando a radiação das estrelas amarelas para sustentar todas as suas funções vitais. Isso significa que ele poderia passar séculos no vácuo do espaço sem nunca sentir fome. E se você acha que a Kryptonita verde é o único ponto fraco dele, está muito enganado. Existe uma variante chamada Kryptonita rosa que, em algumas histórias mais antigas e cômicas, alterava temporariamente a personalidade do herói de formas muito inusitadas. Além disso, ele é vulnerável à magia tanto quanto qualquer ser humano comum, já que seus poderes têm origem biológica e não mística. Você sabia que o nome Kal-El tem um significado profundo? Em hebraico, Eu é uma das palavras para Deus, e o nome do herói pode ser interpretado como voz de Deus. Isso não é coincidência, já que seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, eram judeus e trouxeram muitas referências bíblicas para a origem do personagem. Para fechar, o Superman já teve poderes muito estranhos, como a capacidade de disparar um mini-clone de si mesmo pelas mãos. Esse pequeno Superman tinha todos os poderes do original e ajudava o herói em missões complexas. Felizmente, essa ideia ficou esquecida lá na Era de Prata dos quadrinhos. O Superman é mesmo cheio de segredos, não é? Se você curtiu essas curiosidades, já deixa o seu like e me segue aqui para não perder os próximos vídeos sobre o universo dos heróis. Você sabia que o Wolverine não foi criado para ser um X-Men e que seu maior poder quase foi ser um animal de verdade transformado em humano? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades do Wolverine. O baixinho invocado da Marvel apareceu pela primeira vez em 1974 como um vilão do Hulk. A ideia original era que ele fosse apenas um coadjuvante canadense sem grande futuro, mas o sucesso foi tanto que ele acabou roubando a cena e entrando para os mutantes mais famosos do mundo. Uma curiosidade que muita gente ignora é sobre a altura dele. Nos quadrinhos, o Logan tem apenas 1,60 metros de altura, sendo um dos personagens mais baixos da Marvel. O apelido Wolverine, inclusive, vem do carcaju, um animal pequeno, mas extremamente feroz, que enfrenta predadores muito maiores que ele, exatamente como o nosso mutante faz com as sentinelas. Sobre o esqueleto de Adamantium, você sabia que ele quase morreu durante o processo? O metal é tão tóxico que, se não fosse pelo fator de
cura absurdo do Logan, o corpo dele teria colapsado em minutos. Inclusive, se o Wolverine perdesse os poderes de regeneração por um dia sequer, ele morreria envenenado pelos próprios ossos. E por falar em fator de cura, ele já sobreviveu a coisas inacreditáveis, como uma explosão nuclear onde sobrou apenas o seu esqueleto, e ele conseguiu regenerar todo o corpo a partir de uma única gota de sangue que ficou protegida. Mas nem tudo são flores. O fator de cura dele também apaga memórias traumáticas, o que explica porque ele passou décadas sem saber quem realmente era antes do projeto Arma X. Outro fato bizarro é que o Wolverine já foi o cavaleiro da morte do vilão Apocalipse. Para isso, ele teve que lutar contra o seu rival Dentes de Sabre em uma batalha mortal, onde o vencedor ganharia o esqueleto de Adamantium de volta. O Logan venceu apenas para impedir que o Dentes de Sabre se tornasse uma ameaça ainda maior, mostrando que por trás das garras existe um código de honra inabalável. Para fechar, Logan é poliglota e mestre em diversas artes marciais orientais. Ele viveu muitos anos no Japão e fala japonês fluentemente, além de dominar o russo, o chinês e o lakota. Ele não é só força bruta, ele é um guerreiro milenar com séculos de experiência acumulada. Curtiu saber disso? Então já deixa o seu like e me segue aqui para mais curiosidades. Valeu!